amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada eu falei a respeito da paixão e do que ela provocou na cristandade. Agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do acento que foi dado na paixão, né? Talvez esclarecer. Por que esse acento ficou mais na paixão e não na ressurreição? Porque a paixão, mais do que a ressurreição, é controlada, é vista, é inteligível. E, sobretudo, a paixão suscita a pietas, a piedade, a compaixão, a imitação. De tudo o que eu falei na semana passada, o mais bonito e o mais importante é exatamente isso. É a pessoa estar tão desejosa de Cristo, tão unida a Cristo, a ponto de querer se compadecer com Ele, sofrer um pouco do que Ele sofreu. Graças místicas que muitos santos recebiam. Aliás, é a raiz da palavra aí, compaixão, sofrer com, né? Exatamente. Agora, sabe, eu falo isto aqui com muita liberdade diante de vocês, porque a última vez que eu estive na Terra Santa, conduzindo um grupo, de volta, eu estava já no aeroporto, esperando o meu voo de Tel Aviv para Roma. E havia um grupo de brasileiros protestantes, dessas seitas pentecostais, que tinham feito uma peregrinação e estavam ali de volta também. Iam para Roma e iam voltar naquela mesma noite para o Brasil. Quase não voltaram porque o avião saiu de Tel Aviv com 2 horas de atraso por causa dos responsáveis pelo espaço aéreo da Grécia que estavam entrando em greve. E os aviões não podiam sobrevoar o céu da Grécia. Quase perderam o avião e eu também, quase que não chego no meu horário lá em Roma. Mas eles estavam sentados ali perto de mim e estava o pastor também. Eles estavam conversando com o pastor. E eu ouvi a conversa, claro, não é? Mas não me identifiquei, não. Cada um contava a sua graça recebida na Terra Santa. Um recebeu uma cura do joelho, outro recebeu a cura do pé, outro recebeu a cura das costas, outro recebeu a cura da cabeça, outro recebeu a cura não sei do quê. Só não falaram disto aqui. Nem de piedade, nem de compaixão, nem de imitação, nem de mística da paixão, só não ouvi isso. Ouvi apenas milagres e graças materiais. Que é previsto vindo daí, já que é uma religião ou um segmento, uma questão supermercadista, né? Buscam Foram alguma lá coisa, para buscar alguma coisa bem... encontraram e estão satisfeitos. Agora, quem lê isto aqui e tem esta visão, que pobreza, não? É. Foram lá para buscar uma cura para um joelho, para um pé, para um braço, para o pescoço. Vejam. Interessante é que se curaram, né? Sei lá se curaram ou não. Ou entenderam. Sabe, essas coisas são muito psicológicas, não é? São muito psicológicas, são muito parapsicológicas. Eu não entendo muito de parapsicologia, mas aí vai muito isso aí. Eu não quero dizer que essas pessoas tivessem má fé, estivessem mentindo. Não. Mas daí para dizer que Deus só faz esse tipo de coisa, claro que não. É evidente que não. O cristianismo é muito mais profundo, é muito mais unir-se a Jesus. Não é? E São Paulo diz, numa das pastorais, nós seremos semelhantes a Ele na glória se agora participarmos dos seus sofrimentos também. Sim. Ninguém lá disse que recebeu os estigmas, que recebeu as chagas, isso não.
Isso é... Sofreu com... Não, ninguém disse que uma espada traspassou o coração, nada, nada, nada. Aliás, não querem viver isso. Tá vendo? Não querem. Infelizmente, eu ouvi tudo isso aí, fiquei calado. Né? Mas olha, faz pouco tempo. Certo? É isso mesmo. Bem, o que mais? Vocês querem... Poderíamos falar sobre a questão... Olha, até hoje um pouco disso nós temos, hein? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, sobretudo em Minas Gerais, não é? Umas celebrações muito emotivas da paixão. A de Recife é maior ainda, né? A de Belém. Mas de Recife eu não sei se é na Semana Santa. Nas igrejas de São João del Rei, de Ouro Preto, lá de Minas, na Semana Santa, as cerimônias são muito não precisa muito ir longe. sentidas. Aqui em Itapecerica de também devoção tem, né? também, né? Aqui em Itapecerica da Serra tem? Não sei, não. Estou falando da Semana Santa. Não tem? Na Semana Santa não sei. Não, nós temos as famosas procissões do enterro, não é? Uhum. Essa tem toda a parte aqui, parece gente que onde nunca se sabe, não é? Essa, vocês estão vendo, um pouco ficou. A via sacra ficou nas nossas paróquias, sobretudo no tempo da Quaresma. O canto da Verônica, que é uma estação legendária, não é? Ficou nas procissões do enterro. Alguma coisa, algum resto disso ficou até mesmo num mundo pós-cristão, que é o nosso. Até o cinema, né, também. Bem, tivemos há não filmes, muitos anos atrás a famosa Paixão de Mel Gibson, não é? Interessante. Interessante. Sim, interessante. Tudo isso faz com que se sinta próximo o que Cristo fez em nosso favor. Bom, as imagens hoje, a televisão, ela acaba, num primeiro momento, colaborando. Eu acho que depois também, não atrapalhando, mas interferindo na própria mística, naquela questão da pessoa. O desagradável criar, em tudo isso, né? É quando se transforma, é quando entra o Ministério do Turismo. Isso. Aí não. Aí realmente começa a se entrar por desvio. Se isso aí passa a ser apenas atração turística e nada mais, fotografia, aí não, aí acabou tudo. Aí fica ruim. Não foi isso que recebemos da tradição. Porque para viver esse mitácio, essa compácio que o senhor dizia hoje e também no programa passado, justamente a televisão, nesse sentido, um filme não colabora. Mas não colabora. O Ministério do Turismo, ele pode trazer gente de fora, mas ele não muda a essência da coisa. Não muda mais a tradição banaliza. Ele traz gente de fora mais banalizada, mas a tradição permanece. Mas não sei também, não sei. Não se permanece. Está muito fora da mão isso hoje. Tem muita gente infelizmente, que não entende absolutamente nada. Essas celebrações acabam sendo turísticas. E aí, encenações sem nenhuma alma, sem trazer para dentro. O importante é que isto venha para dentro do coração de cada cristão. Olhe, senão fica só no turismo mesmo. Exatamente. Olhe, a apropriação da paixão é muito mais forte do que a apropriação do Natal. No Natal também nós temos uma certa apropriação. Os presépios, as creches, o Menino Jesus. Se bem que o Natal já ficou muito secularizado, não é? Com símbolos não cristãos, como, por exemplo, a árvore de Natal, os presentes, que nada tem a ver propriamente, Papai Noel, que nada tem a ver com o cristianismo. A paixão ficou muito mais impregnada e nem podia ser diferente, não é? Do que o próprio Natal. Nós temos aí dois extremos da vida de Jesus que impregnaram a cristandade ou o cristianismo no passado, nos séculos passados. É verdade. Agora, a maneira que se tem de viver o Natal dessa maneira é viver todo o tempo do Advento.
entendendo isso como um caminho, senão não consegue também. Senão fica só no presente, no Papai Noel. E no folclore. E no folclore. Não é? Bem, Isso. esta foi uma longa introdução à paixão que eu quis dar, para mostrar como o cristianismo, os nossos irmãos cristãos na fé, antes de nós, fizeram todo o possível, buscaram a imaginação, trabalharam a imaginação a serviço da fé, a serviço da vivência da fé cristã. Até hoje nós temos isso. Agora, eu lamento profundamente que hoje muitas imagens do Cristo da paixão, do Cristo crucificado, do Cristo sofredor, do Cristo flagelado, sabe onde estão? Sabe onde estão? Nos museus, inclusive Museu de Arte Sacra. Sou contra isso. Tenho o direito de me posicionar contra, porque eu acho que o cristianismo não terminou. Essas imagens deveriam voltar para os lugares que lhes foram naturais no passado, e não é museu o lugar dessas coisas. Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Bem, eu no primeiro bloco me posicionei contra os museus de arte sacra, mas agora faço uma ressalva. Muita coisa, se não tivesse ido parar nos museus de arte sacra, teria simplesmente desaparecido. Desaparecido. Mas eu percebo, por exemplo, dentro disso que você está falando, a imagem, voltar lá, essas imagens, voltar ao seu lugar de origem, é muito importante. Lá na paróquia que eu trabalho, onde eu sirvo como diácono, na paróquia de Santana, tem lá uma imagem muito bonita, bem grande, inclusive, do Senhor dos Passos. E aquela imagem é visitada de uma maneira assim que chega a impressionar. E eu não acredito que aquelas pessoas, e pelo jeito que as pessoas se comportam ali, estão ali, e a gente olha um pouco às vezes isso, né? Passa e vê, elas não estão ali pedindo graça, elas estão ali se colocando diante de Deus, diante do Cristo, acompanhando, sofrendo com ali, né? Tem o termo próprio, me fugiu agora, mas é... Compadecendo-se. Compadecendo-se e, sabe, até que olhando assim, olha, o meu caminho é a minha cruz, toma aquele Senhor dos Passos para si mesmo, né? E no sentido de comparação. Estou colocando a minha vida, olha o meu sofrimento, coloca esse sofrimento aos pés de Cristo. E isso é muito importante para a fé. Importante e bonito. Bonito, importante, e isso também é catequético. É catequético, porque não são pessoas de muita idade que eu vejo lá, não. São pessoas jovens, homens, mulheres com 30, com 40, com até 20 e poucos anos ali, que passam por ali. Não deixam de visitar o Santíssimo, mas colocam ali o seu sofrimento aos pés do Cristo ali. Isso é importante. Isso é importante para a fé. Isso é importante para a continuidade da vida cristã católica do nosso povo, do nosso fiel. Agora, muitas igrejas que também separaram essas imagens mais famosas, mais interessantes, e transformaram nos próprios museus. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Tem muita igreja que tem a igreja normal e o museu separado. Não é verdade? Olha, na Europa, esse movimento, a meu ver, se deu menos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, houve um movimento iconoclasta no final do concílio, nos anos 60. Uma série de coisas de igreja desapareceram, algumas até roubadas, e depois apareceram em museus. Imagina quanta coisa importante e de valor Como nós quebradas. tínhamos, antes do concílio, coisas, e eu conheci aqui em São Paulo, igrejas importantes, que, de repente, perderam um material
preciosíssimo. Está vendo? Olha, padre, nós temos lá o estado do Rio Grande do Sul, que é um lugar que eu visito. De vez em quando lá tem alguns amigos. Agora, o povo lá no Sul conserva bem isso, viu? As suas igrejas estão, as imagens estão muito bem conservadas. É bonito de se ver. Você encontra coisas preciosas lá, muito antigas, muito bonitas, de artistas famosos, né, que estão lá conservadas dentro das igrejas, dentro das capelas, das paróquias. Muito bom de se ver, muito bom. E eu gostaria, dentro disso que estamos falando, de citar os famosos vitrais das catedrais medievais europeias. Você tem a Paixão inteirinha num vitral, em cada vitral, um pedaço da Paixão. Era a famosa Bíblia dos pobres. A maioria não sabia ler, era analfabeta, não tinha acesso direto ao texto da Paixão, via a Paixão nos vitrais de suas catedrais. E o cristianismo veio daí também, caminhou muito daí, né? Mas o que eu quis dizer, eu acho que eu não me fiz entender, é que às vezes eu penso que a própria igreja, por uma questão de segurança, os mosteiros separam as figuras mais importantes e deixam fechada no museu, que é bem mais guardado do que a igreja. Só que aqui em São Paulo eu não conheço uma igreja Não, em São que... Paulo não, mas eu vou exemplificar com o Mosteiro de São Bento da Bahia, por exemplo, de Salvador. Eles tiraram todas as estátuas importantes e mantiveram ao lado do convento, no próprio convento, existe um museu. Porém, ali é um lugar de oração ou é um simples lugar de visita e fotografia? Mas às vezes a gente pensa que se ficar na igreja, some como já andou sumindo. Em Minas tem vários roubos, né? Famosos. Sim. Então, às vezes, para não acontecer isso, eles separam e dão um tratamento mais especial, porque a igreja é a casa de Deus, né? Todo mundo entra. E, como todo mundo entra, fica ao Deus dará, não é verdade? Os larápios também entram. Então, os larápios também entram. Então, os padres, alguns, separaram e mantém, não é dizer que eles venderam, que doaram, nada. Mas muita coisa desapareceu aqui também, sabe? Muito cálice, muito ostensório, muito castiçal, sabe? Muita cruz processional, de prata, coisas valiosíssimas do passado, de repente, desapareceram. Agora, para encerrar, se você visita uma mansão por aí, uma outra por aí, é capaz que encontre alguma coisa aí. Algum barroco? Abajur. Imitando o abajur. É verdade. Não é? Que tristeza, não é? Agora, eu faço um apelo neste programa aqui e espero que seja Deus fazendo um apelo através de nós três aqui. Que o nosso povo católico saiba cuidar mais e com mais carinho, com mais amor, dos objetos através dos quais nós exprimimos publicamente a nossa fé. Sobretudo as nossas imagens e os vasos sacros que estão contidos nas nossas igrejas. Tenhamos cuidado em preservar isto aqui tudo, não é? É um patrimônio de fé, não é um patrimônio mercantilista. Quanto vale? Não é quanto vale. Quanto vale uma estátua de um Cristo flagelado, esculpida por Aleijadinho? Quanto vale? Não se trata disso. Se trata ali de uma manifestação, de uma visibilização da nossa fé. E uma maneira levada em conta a nossa corporeidade, de através do sinal atingir a realidade que nos ultrapassa. É verdade. Certo? Bem, agora, não sei quanto tempo nos falta ainda. Temos apenas 2 minutos. Eu ia começar a leitura da Paixão, do capítulo 26. Ela se inicia em Mateus. No capítulo 26, agora são capítulos longos, se protrai
por todo o capítulo 27 e o capítulo 28, que é o último de Mateus, é consagrado ao túmulo vazio e às aparições de Jesus ressuscitado. Portanto, da paixão em Mateus, nós temos apenas 2 capítulos, mas eles são bem longos, são os mais longos do Evangelho, o capítulo 26 e o capítulo 27. Eu não vou começar hoje, vamos começar a ler isto aqui com cuidado, bem pausadamente, a partir da próxima semana. E a próxima semana já é dezembro, não é? Mas nós não temos pressa. Não temos pressa em encerrar o Evangelho de Mateus, não. Assim como começamos, pouco a pouco, nós vamos caminhando. E agora esses textos, depois dessa introdução toda, podem ver que são bastante significativos e muito importantes. Até semana que vem, muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.